dessa vez eu estou voltando com os vídeos, preparando os vídeos, para falar sobre o escritor Machado de Assis, falar sobre a sua obra de maior tomo, que foi escrita provavelmente no ano de 1895, foi publicada no ano de 1899, e estou falando sobre a obra Dom Casmurro, pautada no livro de Sigmund Freud, no trabalho onde ele fala em escritores criativos e devaneios, que os escritores criativos trazem material complexivo para a sua obra. Então, eu analisando essa obra por muito tempo, já li inúmeras vezes, e mostro aqui que Machado de Assis já antecipou o método da psicanálise, pelo menos 3 décadas antes, em sua obra de maior tomo. Aqui está escrito o seguinte, no capítulo 2 do livro: o meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Portanto, Machado de Assis está antecipando em 3 décadas aproximadamente o método da psicanálise, que depois vai ser reconhecido por todos como tendo o pai, Sigmund Freud, um médico vienense, Sigmund Freud. Como também Machado de Assis colocou no capítulo Otelo, né, que estava dando matéria para psicólogos desse e de outros continentes. Foi analisando esse livro que eu verifiquei que Machado de Assis fez sua autoanálise, ou seja, sua psicanálise, porque ele queria entender o porquê de sua casmurrice. Admitindo a sua casmurrice, ele estava com os seus aproximadamente 50, 55 anos de idade e vai escrever sua obra de maior tomo. Coloca então, no primeiro capítulo, que Dom, o nome, o título do livro é Dom Casmurro. Por quê? O Dom veio por ironia, porque Machado de Assis está querendo ironizar e está dizendo que o Dom seria ele um fidalgo. Ele tinha essa pretensão de ser filho do fidalgo, né? Mas a gente vai entender isso aos poucos, porque eu estou falando do complexo de Dom Casmurro. E ele colocou aqui também em seu livro que antes, né, o que está passando, saindo da estação central da cidade do Rio de Janeiro, e o destino é Petrópolis, mas antes passa na casa da Renânia. A Renânia é uma região da Alemanha onde nasceu a ciência da psicologia e a psicanálise também. Então, Machado de Assis quer entender o porquê de sua casmurrice e faz a mesma coisa que fez o Sófocles, né? Sófocles, em sua obra Édipo Rei. Que para se entender de complexo ou do complexo, temos que ir lá nas raízes, tal qual está aqui no livro de Édipo Rei, onde Freud foi buscar matéria para teorizar o complexo de Édipo, né? Então, foi sabendo da história de Édipo Rei, antes até do seu nascimento, porque quando a mãe de Édipo estava grávida dele, né, a Jocasta, o Laio, que é o pai de Édipo, rei, foi no oráculo para consultar, né, saber o destino de seu filho, e ficou sabendo que o filho, ao nascer, ia ser um filho homem, mataria o pai e casaria com a mãe. Exatamente, aconteceu na lenda de Édipo Rei. Em Machado de Assis, ele também quer saber o porquê de sua casmurrice, e ele vai buscar entender a vida dos seus avós, Estevão José Machado e Ana Rosa, a sua avó, e também de sua mãe, Maria Leopoldina, que chegou aqui no Brasil, Maria Leopoldina, com 3 anos de idade, com seus pais. Quando os avós de Machado de Assis chegaram aqui no Brasil, foram morar no Morro do Livramento.
na casa da dona Maria José de Mendonça, a ricaça portuguesa, que era dona de quase toda a área ali do Morro do Livramento, na cidade do Rio de Janeiro. E foi para aí que os avós maternos de Machado de Assis vieram para o Brasil e ficaram residindo lá. Maria vai crescendo na casa da ricaça, vai tornar-se uma mocinha atraente, bonita, arranja um primeiro noivo, porém não casa-se com ele. Depois ela noiva com o filho da ricaça, né? Porque a ricaça tinha 2 filhos. Uma jovem, que era Margarida, e o filho, que era Joaquim, né? Então, daí Maria ser apaixonada pelo filho da ricaça, mas não casou naturalmente porque era uma pobre, né? Quando ela veio para o Brasil, os pais dela vieram para trabalhar aqui no Brasil, depois que lá em Portugal as pessoas estavam passando bastante necessidades, e então Dom João VI influenciou muita gente vir de Portugal para o Brasil, para trabalhar aqui, porque não tinha mais o tráfico de escravos, estava proibido, não era proibido, mas era proibido, porque Napoleão Bonaparte pôs o bloqueio continental e ninguém podia fazer tráfico de escravos para lugar nenhum, inclusive aqui para o Brasil, e ficamos precisando de mão de obra, necessitando. Daí muitas pessoas que estavam em Portugal vieram para o Brasil. Então, Maria vai crescendo na casa dessa ricaça, noiva com o filho de Maria José de Mendonça, não casa-se, depois noivou novamente e vai casar-se somente aos 26 anos de idade com Francisco José de Assis, que será o futuro pai de Machado de Assis. Então, mas antes Maria fez um pacto com o seu ex-noivo, que não queria casar, mas se casasse, colocaria o nome de seu noivo, ex-noivo, no primeiro filho. Podia ser um menino ou uma menina, né? Então, a história, exatamente a história do Dom Casmurro, trata-se da história da mãe de Machado de Assis. A Capitu pobre é a Maria Leopoldina, tal qual veio a Capitu morar junto da casa de Dona Maria da Glória, a mãe do Bentinho. E Machado de Assis quer resgatar o passado dos seus avós, de sua mãe, e ele, por que ele era tão discriminado na sociedade? Naturalmente, por 2 motivos. Primeiro, por ser filho de uma pobre e por ser um mulato, porque o pai de Machado de Assis era um mulato. Também sabia ler e escrever, mas era um pintor de paredes, pobre também, e descendente de uma escrava, uma negra escrava, depois alforriada, que teve um caso com um padre. E aí, então, o tetravô de Machado de Assis é um padre, lá de Portugal. Era muito comum os padres terem caso com escravos, né? E depois, então, não reconheciam os filhos, alguns reconheciam. Então, a história do Dom Casmurro é exatamente isso. Machado de Assis, por ser tão discriminado, ele desenvolveu uma estereoepilepsia ou uma neuroepilepsia, que é uma epilepsia que não compromete nem a mente, nem compromete a inteligência, e Machado de Assis era bastante inteligente, falava vários idiomas, né? Estudou com a mãe, aprendeu a ler e escrever com a própria mãe, que a mãe dele morava na casa da Dona Maria José de Mendonça, e então lá tinha uma biblioteca e ela aprendeu a ler e escrever lá. Provavelmente com alguma pessoa da prima de Dona Maria José de Mendonça, a Paula, que também entra no livro aqui, a Paula, né? Então, aí Machado de Assis vai contar a sua história, vai querer entender o porquê de sua Casmurrice e vai trazer a história da sua própria mãe para o Dom Casmurro. Esta história, a Capitu, é a mesma Maria Leopoldina, daquela garota dos olhos de cigana oblíqua dissimulada.
quem disse, que afirmou que a Maria tinha os olhos muito bonitos, a portuguesa, a mãe de Machado de Assis, foi Gondim da Fonseca, que foi a Portugal, foi lá em Portugal, encontrou o registro de Maria. Maria só tinha um nome apenas, Maria. Depois recebeu o nome de Leopoldina, e foi influência da Dona Maria José de Mendonça Barroso. Então, a Capitu é a Maria Leopoldina. E Machado de Assis acreditava que a sua mãe traía o pai com o ex-noivo. Por isso, essa transferência, esse caso do romance de Bentinho com Capitu, essa traição que Machado de Assis achava que era da mãe. Claro que ele não ia colocar no livro que era a mãe, né? Mas ele deu outros nomes, trouxe outros nomes para fazer a sua história de maior tomo, né? Ele também era muito irônico, por quê? Porque, sendo filho de uma portuguesa, por que ele ia ser tão discriminado na sociedade? Mas, como era mulato, então ele não podia ser bem aceito na sociedade. E só foi porque se dedicou muito à leitura, nunca frequentou uma escola oficialmente, mas sabia ler e escrever, e tornou-se esse nosso grande e maravilhoso escritor, que ainda hoje suscita controvérsias aqui neste livro, e as pessoas não entendem por quê? Porque tem que ler o Dom Casmurro entendendo que isto daqui foi um livro feito para psicólogos, e que ele estava, Machado de Assis estava antecipando em mais de 3 décadas, ele estava antecipando o método da psicanálise. É isso aí que eu tenho hoje para falar com vocês sobre o Dom Casmurro.